Deus Afogado. O Deus Afogado é a divindade adorada nas Ilhas de Ferro. Juntamente com o norte, onde a adoração dos deuses antigos da floresta continua forte, as Ilhas de Ferro são uma das poucas regiões de Westeros que não obedecem à principal religião dos Sete Reinos, a fé dos Sete. Representações do Deus Afogado, como estátuas, às vezes são feitas reunindo pedaços de madeira flutuante em uma forma vagamente humanoide com os braços erguidos, ou encontrando um único pedaço de madeira flutuante que se assemelha a uma forma humanoide. O Deus Afogado é considerado pelos homens sem rosto de Braavos como um dos aspectos do Deus de muitas faces. Crenças. O sistema de crença do Deus Afogado justifica as práticas de pirataria e invasões dos nascidos no ferro. Os seguidores do Deus Afogado acreditam que ele trouxe o fogo do mar e que criou os nascidos do ferro para saquear, invadir e pilhar. Grande parte da religião gira em torno de habilidades marítimas e habilidades marciais. Não é simplesmente louvável matar inimigos em batalha, é considerado um ato piedoso. Um jovem nas Ilhas de Ferro não é considerado um homem até que tenha matado seu primeiro inimigo. A religião também incentiva o pagamento do preço do ferro em vez do preço do ouro, o que significa que é melhor não pagar ou negociar por bens, mas tirá-los à força das mãos de inimigos mortos. Para quem está de fora, a religião do Deus Afogado pode parecer uma justificativa velada para pilhagem e pilhagem, mas os próprios nascidos do ferro levam sua religião muito a sério e, na verdade, têm uma cosmologia e um sistema de crenças bastante desenvolvidos em torno dela. Dentro desse sistema de crenças, o Deus Afogado está preso em uma luta eterna contra o Deus da Tempestade. Os salões do Deus Afogado estão localizados abaixo do oceano, enquanto o Deus da Tempestade vive em um castelo no céu com suas nuvens de tempestade. O Deus da Tempestade está constantemente tentando enviar tempestades para lançar navios de ferro contra rochas. A ressurreição figura com destaque na religião, especificamente sendo revivida após o afogamento. Disse que o próprio Deus Afogado se afogou no mar, por causa dos nascidos do ferro, mas voltou à vida mais e mais forte. O afogamento também é empregado como um método de sacrificar inimigos capturados ao Deus Afogado. Devido à sua crença, os nascidos do ferro não temem se afogar no mar. Acredita-se que os nascidos do ferro divinos, isto é, invasores destemidos, que se afogam sejam levados para os salões aquáticos do Deus Afogado, onde se banquetearão com peixes e serão cuidados por sereias por toda a eternidade. Assim, sempre que um saqueador morre, os nascidos do ferro dizem que o Deus Afogado precisa de um remador forte. Embora a fé dos Sete proíba relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo, tanto para homens quanto para mulheres, não está claro qual é a atitude da religião do Deus Afogado em relação à homossexualidade masculina ou feminina. Yara Greyjoy é uma importante capitã de navio que abertamente faz sexo com homens e mulheres. Nenhum de seus seguidores parece achar isso incomum, mas a própria Yara é uma exceção a muitas normas em sua cultura, e não está claro quão típico é esse comportamento dos nascidos no ferro em geral. Consulte o artigo principal Gênero e Sexualidade. Em A Dance of Dragões, Victarion Greyjoy afoga 20 prostitutos, considerando-os criaturas antinaturais, mas não está claro se ele agiu por zelo religioso ou devido à sua opinião pessoal sobre a homossexualidade, já que a prostituição é um serviço tipicamente pago. Também é possível que os nascidos no ferro considerem solicitar prostitutas como pagar o preço do ouro e, portanto, algo a ser evitado. Ao mesmo tempo, porém, Victarion está ciente de que 4 de seus homens estupraram um mestre que fizeram prisioneiro nas Ilhas Escudo, e ele não se importa, tornando a distinção de práticas específicas ainda mais difícil. Deus Afogado. O Deus Afogado é especificamente adorado nas Ilhas de Ferro. Juntamente com o norte, onde a adoração dos deuses antigos da floresta continua forte, as Ilhas de Ferro são uma das poucas regiões de Westeros que não obedecem à principal religião dos Sete Reinos, a fé dos Sete. Representações do Deus Afogado, como estátuas, às vezes são feitas reunindo pedaços de madeira flutuantes em uma forma vagamente humanoide com os braços erguidos, ou encontrando um único pedaço de madeira flutuante que se assemelha a uma forma humanoide. O Deus Afogado é considerado pelos homens sem rosto de Braavos como um dos aspectos do Deus de muitas faces. Crenças. O sistema de crença do Deus Afogado justifica as práticas de pirataria e invasões dos nascidos no ferro. Os seguidores de Deus Afogado acreditam que ele trouxe o fogo do mar e que criou os nascidos do ferro para saquear, invadir e pilhar. Grande parte da religião gira em torno de habilidades marítimas e habilidades marciais. Não é simplesmente louvável matar inimigos em batalha, é considerado um ato piedoso. Um jovem nas Ilhas de Ferro não é considerado um homem que tenha matado seu primeiro inimigo até. A religião também incentiva o pagamento do preço do ferro em vez do preço do ouro,
o que significa que é melhor não pagar ou negociar por bens, mas tirá-los à força das mãos dos inimigos mortos. Para quem está de fora, a religião do Deus afogado pode parecer uma justificativa velada para pilhagem e pilhagem, mas os próprios nascidos do ferro levam sua religião muito a sério e, na verdade, têm uma cosmologia e um sistema de crenças bastante incorporado em torno a ela. Dentro desse sistema de crenças, o Deus afogado está preso em uma luta eterna contra o Deus da tempestade. Os salões do Deus afogado estão situados abaixo do oceano, enquanto o Deus da tempestade vive em um castelo no céu com suas nuvens de tempestade. O Deus da tempestade está constantemente tentando enviar para lançar navios de ferro contra rochas. A ressurreição figura com destaque na religião, especificamente sendo revivida após o afogamento. Disse que o próprio Deus afogado se afogou no mar, por causa dos nascidos do ferro, mas voltou à vida mais e mais forte. O afogamento também é empregado como um método de sacrificar inimigos capturados ao Deus afogado. Devido à sua crença, os nascidos do ferro não temem se afogar no mar. Acredita-se que os nascidos do ferro divinos, isto é, invasores destemidos, que se afogam sejam levados para os salões aquáticos do Deus afogado, onde se banquetearão com peixes e serão cuidados por sereias por toda a eternidade. Assim, sempre que um saqueador morre, os nascidos do ferro dizem que o Deus afogado precisa de um remador forte. Embora a fé dos sete proíba relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo, tanto para homens quanto para mulheres, não está claro qual é a atitude da religião de Deus afogado em relação à homossexualidade masculina ou feminina. Yara Greyjoy é uma importante capitã de navio que abertamente faz sexo com homens e mulheres. Nenhum de seus seguidores parece achar isso incomum, mas a própria Yara é uma exceção a muitas normas em sua cultura, e não está claro quão típico é esse comportamento dos nascidos no ferro em geral. Consulte o artigo principal Gênero e Sexualidade. Em A Dance of Dragons, Victarion Greyjoy afogou 20 prostitutos, considerando-os criaturas antinaturais, mas não está claro se ele agiu por zelo religioso ou devido à sua opinião pessoal sobre a homossexualidade, já que a prostituição é um serviço simplesmente pago. Também é possível que os nascidos no ferro considerem solicitar prostitutas como pagar o preço do ouro e, portanto, algo a ser evitado. Ao mesmo tempo, porém, Victarion está ciente de que 4 de seus homens estupraram um mestre que fizeram prisioneiro nas Ilhas Escudo, e ele não se importava, tornando a distinção de práticas específicas ainda mais difícil. A 5ª temporada da série de TV introduziu ídolos do Deus afogado, especialmente para uso na Casa do Preto e Branco em Braavos. O livro de referência World of Ice e Fire, 2014, na verdade afirma que o Deus afogado não tem ídolos feitos à sua semelhança, aparentemente o oceano em si é tudo que os nascidos do ferro veneram. No entanto, vários milênios atrás, o rei Armund II Oarys se casou com uma mulher da casa Lannister e se converteu à fé dos Sete, ou melhor, à sua própria interpretação bizarra dela. Nesta interpretação, Armund acreditava que na verdade havia 8 deuses, os 7 e o Deus afogado, e disse que ele decretou que uma estátua do Deus afogado deveria ser erguida na porta de cada septo nas Ilhas de Ferro. Portanto, parece que há pelo menos algumas representações informais do Deus afogado, mas como não há templos para mantê-los, os nascidos do ferro simplesmente adoram as ondas onde quer que a terra encontre o mar, eles não são religiosos. Ícones usados como objetos específicos de veneração, não da forma como a fé dos Sete usa ícones religiosos. De qualquer forma, os éditos bizarros de Armund foram um grande erro porque ofenderam tanto os homens afogados quanto os septões que se mudaram para as ilhas, então ele teve que rescindir sua ordem. Seu filho Armund III foi posteriormente derrubado em uma rebelião liderada pelos homens afogados, especificamente um conhecido como o Picanço, na qual todos os septos nas Ilhas de Ferro também foram incendiados. De acordo com vários comentários em postagens de blog de George R.R. Martin, a fé dos Sete nunca teve muito valor nas Ilhas de Ferro em comparação com a religião do Deus afogado, mas quando fez, foi mais frequentemente entre os escravos das ilhas, porque o Faith of the Seven prega contra todas as formas de escravidão, mesmo que servidão não seja exatamente a mesma coisa que escravidão total. Isso encorajou ainda mais os líderes dos nascidos do ferro a tentar remover a fé das ilhas, porque indiretamente, ou talvez diretamente às vezes, encorajou revoltas de escravos. Na geração atual, Blacktide pode ser a única ilha com um bolso considerável de seguidores dos Sete, já que Lord Baelor Blacktide foi enviado para Campina em sua juventude como um protegido e, quando voltou, havia se convertido aos Sete. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!